Boa noite, meu povo. Na verdade, bom dia pra vocês. Boa noite pra mim, que já é de madrugada de novo, né? Cara, eu vim falar do jogo mais irritante que eu vi nos últimos tempos, contando meu time, seleção brasileira. Nossa, que jogo irritante, cara. Me estressou em um nível assim e não, nossa, e assim, me estressou Brasil e Marrocos, não só por Marrocos conseguir atacar mais, não só por assim, por o Brasil errar muito, errou demais também, isso me estressou demais, mas assim, a postura da seleção brasileira de jogar igual time pequeno contra Marrocos me deixou louco da cabeça, me deixou louco. E a incapacidade de conseguir criar alguma coisa, sabe? O Brasil não tinha jogada trabalhada, o Brasil não tinha triangulação, era bola no ponta, ia pra cima, tentava cruzar pra dentro da área, foi o que aconteceu o jogo inteiro. O Igor Thiago não conseguiu fazer nada o jogo inteiro. Errou uma cabeçada sozinho dentro da área, na cara do gol, que não pode errar. Mais um gol perdido, porque contra o Egito ele perdeu dois, né? E a gente foi salvo pela individualidade do Vinícius Júnior, que finalmente, graças a Deus, fez um bom jogo pela seleção brasileira. Graças a Deus, não tá aguentando mais. E aí quando ele vai bem, o time inteiro vai mal. É assim, é de se assustar, é de se indignar, cara, é de se indignar. E você não via a perspectiva do Brasil ganhar o jogo, assim. 1-1, gol do Vinícius Júnior, segundo tempo volta, aí você não vê a perspectiva do Brasil ganhando o jogo, porque o Brasil não martela, o Brasil não tá lá criando chances, o Brasil não tá triangulando, jogando bem, o Brasil tá no sufoco, errando muito passe, errando saída de bola, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá não jogou nada, o Bruno Guimarães ainda acho que se salva um pouco dos três, mas assim, Casemiro e Paquetá não jogaram nada, nada, tanto que o Fabinho entrou no intervalo, gente, o Fabinho teve que entrar no intervalo no lugar do Casemiro numa partida de Copa do Mundo, porque o Casemiro não tava conseguindo jogar nada, nada mesmo, assim. Mas, assim, nada. E o Paquetá ainda ficou mais um tempinho, provavelmente por causa daquele dois lances, aquele voleiozinho dele no final do primeiro tempo. Mas, assim, primeiro tempo ridículo da seleção, e do Paquetá, e do Casemiro, e do Igor Thiago, e de todo mundo, né? Pra mim, o único que se salva realmente, assim, é Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães um pouco. O Bruno Guimarães conseguiu jogar bem. Agora, Rafinha sumido, omisso, não conseguiu fazer nada, nada mesmo. Luiz Henrique entrou, não pegou na bola. Igor Thiago não pegou na bola. Matheus Cunha entrou até que bem ali, mas água de salsicha, não fez nada. Danilo não conseguiu jogar. Assim, foi a última substituição, jogou pouco tempo, mas não achou, não conseguiu ser o Danilo que foi nos últimos jogos da seleção. Marquinhos e Magalhães, pelo amor de Deus, como que consegue, cara? Como que toma um gol daquele? Assim, não acho que foi culpa do Alisson. O Alisson tinha que sair ali, mas não tinha o que fazer. Os dois melhores zagueiros do mundo, talvez, junto com o Saliba ali, conseguiram perder na corrida pro Saibari, que saiu muito atrás deles e chegou muito na frente. De novo, uma bola no meio dos dois zagueiros, igual aconteceu no gol do Mbappé, igual aconteceu no gol do Panamá. Cara, quando é que a gente vai arrumar isso? Assim, eu tava até otimista pra essa Copa, mas depois desse jogo, fica muito difícil acreditar que o Brasil consegue bater de frente com uma seleção grande. Se não consegue ganhar de Marrocos. Assim, ai, beleza, Argentina em 2022, não importa, cara, não importa, a recessão não é regra, a recessão não é regra. E o Ancelotti tem que mudar pra ontem o esquema. Talvez não o esquema, mas os jogadores, assim. O Vinícius Júnior jogou muito bem. Eu não entendo, eu não consigo entender a implicância com o Endrick, cara. Beleza, falam que o grupo dele é ruim e que não sei o que, e que ele não é um cara bom de se conviver. Mas, gente, pelo amor de Deus, não existe isso. É Copa do Mundo, você tem que colocar um moleque pra jogar. Você coloca um moleque pra jogar. Voltei aqui, tinha cortado. Cara, eu não entendo, é Copa do Mundo, você não tem que pensar nisso, você tem que colocar quem joga melhor. Todos os jogos que o Endrick entra, ele consegue desempenhar. Contra o Panamá foi um jogo que ele foi abaixo, mas Egito ele decidiu o jogo. Croácia ele puxou a responsabilidade, porque contra a França ele não entrou. Parece que o Ancelotti, ele entende que o Endrick não consegue jogar jogos grandes, assim. Parece que ele entende que o Endrick é muito novo para jogar um jogo importante de Copa ou um amistoso contra a seleção como a França, mas o Endrick já se provou que ele não é esse cara.
O Endrick, ele já se provou que ele desempenha em grandes competições, ele já se provou, gol na estreia da Champions, gol na estreia pelo Real Madrid, gol na estreia de La Liga, gol contra a Espanha na seleção estreia do Bernabéu, gol contra a Inglaterra em Wembley decidindo o jogo, gol contra o México no último lance decidindo o jogo, gol contra o Egito decidindo o jogo de novo, entra contra a Croácia em 15 minutos, muda o jogo. Aqui no Brasil, ele decidiu um campeonato brasileiro praticamente sozinho, tem gol em final de campeonato paulista, tem títulos e títulos pelo Palmeiras, sendo protagonista. Então, o que mais que o Endrick precisa fazer pro Ancelotti olhar e falar, ele é titular desse time? Porque assim, eu acho que é um negócio, pode ser um delírio nosso, assim, um delírio coletivo e tá todo mundo errado, porque não é possível. Todo mundo olha e coloca o Endrick como titular dessa seleção. Todo mundo olha e diz que o Endrick é obrigado a ser titular desse time. Porque não existe seleção brasileira sem o Endrick hoje. Desculpa, eu posso tá meio ficando louco aqui, mas pra mim não existe. Não consigo conceber. O Neymar vai voltar no próximo jogo, provavelmente, tomara que volte contra o Haiti. Vai ter que ser testado também, porque ninguém puxa a responsabilidade. A gente viu isso, finalmente, o Vinícius Júnior fez. O Vinícius Júnior puxando a responsabilidade, se movimentando muito, vinha no meio de campo receber bola, driblava, costurava, tava lá na direita, tava aqui na esquerda, virando o jogo, participativo demais, gostei muito do Vinícius Júnior no jogo, fez aquele golaço, ganhou confiança, é importante, mas o resto do time não fez nada, gente. O resto do time não conseguiu jogar. O Paquetá errou tudo que tentou praticamente, errou tudo. Não conseguiu, deu um chapeuzinho pra trás e um voleio e não sei se alguém conseguiu acreditar que o jogo do Paquetá foi bom, porque eu acho que ninguém pensou nisso. Pra mim, o Paquetá tinha que ter saído no intervalo. Assim como o Igor Thiago também. E não saiu. Só que o Igor Thiago saiu pra entrar o Cunha e o Luiz Henrique, né? Saiu o Igor Thiago e Paquetá. E o Rafinha virou 9. Rafinha virou 9, falso 9. Cara, qual a dificuldade de colocar o Endrick no jogo? Pra mim não existe, não consigo mais conceber. Ele tem que ser titular contra o Haiti. O Ancelotti ficou bravo no final do jogo. Saiu dando entrevista falando que não gostou do jogo, chegou na coletiva, ele perguntou por que demorou pra mexer, ele falou, eu mexi no intervalo, tava bravo o Ancelotti, com razão, porque o time não jogou bola nenhuma. E assim, o Endrick pra mim tem que ser titular no próximo jogo, Neymar tem que ser testado no próximo jogo já direto, não importa. O Rafinha não consegue fazer nada e acho que o Rafinha vai ter que perder a vaga. Luiz Henrique entrou, não pegou na bola. Pode ser que perca a vaga, sei lá, Ryan, não sei. Endrick na direita e deixa o Igor Thiago lá, ou deixa o Matheus Cunha, não sei. Mas pra mim, o Rafinha vai perder a vaga, porque ele não consegue desempenhar, gente. O Rafinha não consegue desempenhar. Ele tem papel defensivo? Até tem papel defensivo, mas tem outros caras que também fazem isso. Que marcam, igual o Matheus Cunha, que marca e tá jogando mais do que o Rafinha pela seleção, porque o Rafinha não consegue desempenhar futebol. E isso me indigna, cara, me deixa assim, indignado. Eu até ia tentar falar dos outros jogos, mas aconteceu tanta coisa nesse jogo do Brasil que eu vou ter que pontuar pra vocês e não vou conseguir falar dos outros jogos. Minha cabeça não pensa em outros jogos, só pensa no jogo do Brasil, que foi assim, irritante. Essa é a palavra, irritante. Irritava a postura do Brasil, que não conseguia criar nada, que só recorria aos pontas e tentando jogadinha individual, correndo pro fundo e cruzando pra dentro. Cara, isso é uma loucura, é uma loucura. O Igor Thiago não se apresentava para associar como pivô, não conseguia atacar espaço, parar para fazer o pivô, nada. Ele estava escondido no jogo. Vinícius Júnior pegava na bola e o Igor Thiago corria para dentro da área para tentar empurrar a bola quando o Vinícius Júnior cruzasse. E a única bola que ele cruzou, o Igor Thiago furou. Então assim, ele não se associa para fazer o pivô pro Vinícius Júnior no 1-2, ele não ataca o espaço pro Vinícius Júnior tocar a bola. Quem teve que fazer isso muitas vezes foi o Bruno Guimarães lá na frente com o Luiz Henrique, tentando atacar o espaço para cruzar para dentro da área. Porque o Rafinha também é outro que não fez nada o jogo inteiro. Chegou no final do jogo, caiu no chão de cansado porque só marcou. Então assim, cara, eu queria... Assim, parabéns pra seleção de Marrocos, que jogou muito bem. Mas assim, é indignante, é irritante. Nossa senhora, eu não consigo falar sobre esse jogo, cara. Falando diretamente sobre o jogo em si, o jogo no contexto do jogo, não só o Brasil, o Marrocos começa o jogo muito superior, o Brasil não conseguia sair do meio de campo, errando muitas bolas. Aí o Marrocos faz o gol e senta no resultado, tenta sentar no resultado. Para de atacar, fica pra trás, se fecha, e é aí que meio que o jogo fica mais equilibrado, porque o Marrocos não quis mais ter a bola. Não quis ter a bola. E deu a bola pro Brasil, deixa o Brasil se virar.
E aí foi aí que o jogo deu uma equilibrada. O Brasil pegou mais na bola, o Marrocos ficou fechado, o Vinícius Júnior achou o gol. Porque se não fosse o Marrocos se fechando depois do gol, o Marrocos ia continuar batendo no Brasil, e o Brasil não ia fazer nada. E o Brasil não ia fazer nada. Eu tenho certeza pra vocês. Certeza absoluta. Então, assim, cara, é loucura. Loucura, velho. Eu queria aqui trazer as notas, fazer aqui um ranking de notas pra todo mundo do jogo, né? Porque eu acho que, como é jogo de Brasil, eu vou tentar fazer essa dinâmica, tentar trazer o melhor em campo. Melhor em campo pra mim foi o Boadi, cara. O Boadi jogou demais. O Vinícius Júnior fez o gol, golaço, jogou bem pra caramba. Hakimi jogou bem pra caramba. O Saibari, autor do gol, jogou bem pra caramba. Mas assim, pra mim, o Boadi controlou o meio de campo, assim, anulou o nosso meio de campo. Deixou o Casemiro, fez o Casemiro ter que ser substituído, não errava passe, pressionava lá em cima. Função defensiva, função ofensiva, jogou demais o Boadi. Pra mim foi o melhor em campo, tá? Vamos para as notas, né? Alisson, não tem como. Desculpa, eu sou muito fã do Alisson, acho um super goleiro, mas, né? Fez uma defesaça ali na bola do... Que foi duas defesas, né? Uma ali que ia meio que pra fora, ele tentou encaixar ao invés de espalmar pro lado, soltou na frente e no rebote ele fez uma defesaça. Mas sofreu o gol assim, saiu igual louco, catando pombo também. Acho que ele tinha que sair, mas saiu todo errado. Saiu talvez na hora errada, tinha que ter esperado um pouco mais pra sair. Vou deixar a nota 6 com o Alisson. Na direita, Ibañez, mal, muito mal, nota 2 pro Ibañez. 2. Errou tudo, teve que sair no meio do jogo pra botar Danilo. Lateral Danilo. Não é o Danilo do Botafogo. Ai, ai. Marquinhos e Gabriel Magalhães, vou dar a mesma nota para os dois, nota 3, horríveis também. Não sei se sentiram a final da Champions, o Marquinhos positivamente e o Magalhães principalmente negativamente, né? Mas assim, ridículos. O gol foi erro dos dois, que o Saibari se posicionou no meio dos dois, a bola entra no meio dos dois, os dois perdem na corrida para o atacante de Marrocos, os dois melhores zagueiros do mundo perdem para o atacante de Marrocos na corrida, saindo muito na frente. Nota 3 para os dois, ridículo. Douglas Santos não achei que fez uma partida horrorosa. Conseguiu ganhar alguns duelos. Conseguiu... na defesa, para mim, ele foi o melhor. Né? Vou dar nota 5 pro Ibañez também. Porque, assim, vou dar uma nota mais baixa que a do Alisson. Porque acontece... vou dar nota 5 pros dois, tá? Vou dar nota 5 pros dois. Para mim, o Douglas Santos conseguiu jogar um pouquinho, mas... também nada demais. Nota 5. Casemiro... pior em campo pra mim o Casemiro. O Casemiro não conseguiu fazer nada, anulado, tropicando com a bola, fazendo falta, levando amarelo, mal demais, assim, o Casemiro anulado pelo Boadi, perdido, distante, assim. Ele sempre chegava atrasado em todas as divididas, quando recebia a bola, todo afobado, tentava tabelar, chutava pra fora, errava o passe, loucura. Casemiro parece que nunca jogou nada na vida de competição grande, porque ele tava afobadaço, muito afobado. Nota 1 pro Casemiro. Bruno Guimarães, no primeiro tempo, meio mal, meio junto com o Casemiro, afobado, assim, sem saber muito o que fazer, mas depois deu assistência pro gol do Vini. No segundo tempo se apresentou mais lá na frente, conseguiu umas tabelas, conseguiu participar mais do jogo. Vou dar nota 7 pro Bruno Guimarães, certo? Lucas Paquetá, nota 2. Meu Deus, que jogador irritante, cara. Eu defendi a convocação do Paquetá. Quem quiser ver aí no Futimesa ou no Arquibancada Mac, que é outro programa que eu participo, espero que vocês gostem, caso vocês tenham curiosidade de ir lá assistir. Mas assim, sempre defendi a convocação do Paquetá, cara, mas tá difícil mesmo. Não conseguiu jogar nada, errando muito também, errando tudo, chegando sempre atrasado, errando muito o passe, tomadas de decisões ridículas, assim, deu um chapéu pra trás, como se o Brasil tivesse dando show no jogo. Que beleza, eu não sou contra o drible, cara, não sou contra o drible, mas qual a necessidade? Não era recurso ali, não era recurso. E tentou um voleio ali, que beleza, se entrasse ia ser um golaço, o goleiro foi bem, mas nota 2 pro Paquetá. Quem é o próximo? Rafinha, nota 1 também.
Nota 1, eu sei que o Casemiro disse que foi o pior em campo, mas eu vou deixar o Rafinha nota 1, que o Rafinha sumiu, omisso, se omitiu do jogo. Teve um lance que ele achou uma bola pro Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior se embananou com a bola ali, mas de resto o Rafinha não fez nada, pegava na bola, tocava pra trás, ou tentava ir pra cima e perdia a bola, sempre, todas as vezes. Acho que o Rafinha não conseguiu acertar um drible no jogo, eu não vi esse dado, mas eu acho que, na minha impressão, foi que o Rafinha não acertou nada no jogo, foi como falso 9, não fez nada de novo, e o Ancelotti manteve ele os 90 minutos, os 90, que pra mim é uma loucura. Outra loucura, pra mim o Endrick tem que jogar pra ontem, né, já disse isso. Quem mais? Igor Thiago, um também. Desculpa, falei que o Casemiro foi para em campo, mas Igor Thiago, não fez absolutamente nada no jogo. Mais um que não fez absolutamente nada. Eu não lembro de nenhum lance do Igor Thiago. Sinceramente, o único lance que eu lembro do Igor Thiago é ele errando a cabeçada cara a cara com o goleiro. O único. Assim, eu parecia que o Igor Thiago tava se escondendo. Se escondendo do jogo. Se escondia no meio dos dois zagueiros, atrás dos zagueiros. Algum dos pontas recebia a bola, ele corria pra área pra tentar receber um cruzamento invisível, que nunca acontecia. Porque ele não dava opção, ele não puxava marcação, ele não tentava um dois, ele não atacava espaço, não fazia nada. Nossa, nada. Ridículo, Igor Thiago, ridículo. Eu vou dar 0 pro Casemiro, 1 pro Igor Thiago e 1 pro Rafinha, pra deixar equilibrado. Pra deixar o Casemiro como pior em campo. Vinícius Júnior, gostei do jogo do Vini Júnior, já disse aqui, né? Além do golaço, não só o golaço, mas ele puxando a responsabilidade, indo pra cima, vindo no meio buscar a bola, tentando organizar, porque ninguém fazia isso. Eu senti o Vini meio indignado, sabe? E desculpa. É isso que eu queria do Vini, assim. Queria dos grandes astros indignados quando o jogo não tá acontecendo, quando o Brasil tá... E eu senti o Vini indignado, indo pra cima, tentando resolver, buscando, girando o campo inteiro, tentando resolver. Era isso que eu queria. Então, nota 8 pro Vini, tá? Pra mim, gostei dele. Gostei do jogo do Vini. Pros caras que entraram, Danilo, nota 5, feijão com arroz ali, não comprometeu. Não achei que o Danilo comprometeu como eu esperava que comprometesse. Foi bem ali, teve uns passes na saída de bola que conseguiu desafogar, mas só isso também, né? Nada excedente. Nota 5 pro Danilo. Quem mais que entrou? Fabinho. Fabinho tava querendo também tomar cartão a qualquer custo, né? Ele parece que ele quer ser o Casemiro. Ele entrou no lugar do Casemiro, Casemiro amarelado. Ele queria tomar cartão a qualquer custo, batendo muito. Tomou também uma cotovelada, sei lá o que aconteceu, que ele saiu sangrando, mas batendo em todo mundo, querendo a todo custo, parece levar cartão, assim. Então, nota 4 pro Fabinho também, que não jogou nada demais. Danilo Santos. Cara, que ele não pegou muito na bola, né? A bola não chegou nele. E eu acho que é um pouco diferente do Igor Thiago, porque ele entra em um contexto já que o Brasil tava precisando muito e não recebia as bolas, diferente do Igor Thiago, que não se apresentava, mas também não vou falar como se ele tivesse jogado bem, tá? Nota 5 pro Danilo Santos. Luiz Henrique, nota 3 também. Não pegou na bola. Acho que fez menos que o Danilo, tá? O Danilo ainda não pegou na bola, assim, né? De expressão, mas recebia algumas bolas, tal, não errava passe. Agora o Luiz Henrique, as pouquíssimas bolas que recebeu, errou. Não acertou nada no jogo. Nota 3 pro Luiz Henrique. E só não baixou mais porque ele jogou pouco tempo, né? Quem mais que entrou foi o Cunha. O Cunha eu gostei até, tá? Não achei que ele entrou mal. Tentando alguma coisa, tentando driblar, tentando ir pra cima. Me trouxe uma impressão até boa do Matheus Cunha. Eu acho que ele vai ser titular no próximo jogo. Também ali, talvez, no lugar do Paquetá, que foi onde ele entrou pra jogar, né? A gente esperava talvez que ele entrasse como 9, mas o Rafinha virou falso 9. Então acho que... Gostei até do Cunha, assim, 6,5, vai, 6,5. Nem dou nota picada, mas vamos de 6,5. Acho que foram essas as substituições, né? Todas essas. E pro Ancelotti, nota 3. Assim, o Brasil não conseguiu jogar pela indignação dele. Talvez não foi o que ele queria também, né? Mas errou, pra mim errou nas substituições. Pra mim tinha que ter colocado o Endrick. Pra mim não tinha que ter colocado, talvez, o Luiz Henrique, que não jogou bem. Não sei se Ryan, enfim. Mas pra mim tinha que ter colocado o Endrick, tinha que ter tirado o Igor Thiago no intervalo, que não jogou nada. Igor Thiago e Paquetá tinham que ter saído no intervalo. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo vídeo. Agradeço demais a presença de todo mundo que assistiu aí.
minha indignação com a seleção brasileira, que, pelo amor de Deus, me irritou demais. Espero que vocês gostem. Até amanhã, próxima análise, próximo dia. Valeu!